Bom dia, então vamos para mais uma aula, né? Hoje vamos estudar então a unidade 6, tá? Componente curricular de ciências. E hoje a gente vai estar estudando sobre os conceitos básicos da genética, pessoal. Então a genética, né, ela é um ramo da biologia, tá? Que ela vai estar se preocupando então em estudar, tá? Como que são passadas, né, essas informações dos pais para os filhos, a variedade das espécies, né, enfim, por que temos tantos seres vivos com tantas características diferentes, né, de onde vêm essas informações, tá? E a genética hoje, pessoal, ela tem um campo muito amplo, né? Então a gente hoje depende da genética para muitas investigações policiais, investigações criminais, tá? Então, quando a gente, por exemplo, tem um corpo, né, acontece algum sinistro, alguma coisa assim, que tem um corpo que não consegue identificar, então, através, né, de material genético, a gente consegue ter algumas informações ali. Então, a genética é muito importante para a medicina forense, para a investigação criminal, investigação de paternidade, né? Os famosos exames de DNA para saber, né? Investigar parentalidade, para a medicina moderna, tanto para a questão de tratamento, questão de prevenção e saúde, a genética é muito importante, tá? Compreender também, classificar, né, alguns organismos patogênicos, exames, né, também que são feitos, tá? Então a genética é extremamente importante. Nessa aulinha de hoje, a gente vai aprender alguns conceitos básicos, né, que a gente precisa quando a gente vai estudar genética. Então, são alguns termos que a gente ouve muito falar aí no cotidiano: cromossomo, né, genes, o DNA, o que seria esse DNA, como que ele é formado, células somáticas, células sexuais. Então, esses são alguns termos que a gente vai estar aprendendo nessa aulinha de hoje, tá, pessoal? Então, a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é compreender alguns conceitos básicos da genética. Então, conforme eu falei com vocês, né, então a genética, então, ela é um ramo lá da biologia, que ela vai se preocupar em estudar, então, como que essas características dos seres vivos são definidas, o que define, né, as características dos seres vivos e como que essas características vão passando, né, de uma geração para outra, tá? Então, tudo isso é estudado pela genética. Então, né, há muito tempo atrás, vem se pensando em questões de evolução, de como que esses seres vivos foram se modificando ao longo dos tempos, e surgiu várias curiosidades para se entender como que essas características surgem, o que dá, né, por exemplo, uma característica própria de um ser vivo e como que isso vai passando ao longo das gerações. Então, a genética ela se preocupa com isso. Ok, pessoal? E a gente pensa o seguinte, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, que as células, né, a gente já estudou as células, e ela possui um local onde a gente fala que tem um material nuclear, ou seja, um material que compõe o núcleo. Então, o DNA, né, ele é o material que vai compor esse núcleo. Nós sabemos então que nós temos células procariontes e células eucariontes. Então vamos relembrar esse conceito de procarionte. Procarionte, então, pessoal, são células que não possuem carioteca, ou seja, não possuem membrana nuclear. E células eucariontes, elas vão ser células que contêm essa membrana nuclear. Então, o núcleo vai ser envolvido, né, por uma membrana que a gente fala de carioteca. Então, célula procarionte não possui carioteca, célula eucarionte possui carioteca, ok? Exemplos de células procariontes: bactérias, arqueias, né, cianobactérias. E eucariontes, fungos, protozoários, algas, vegetais e animais, tá bom? Então, todos esses aí possuem carioteca.
Então, vamos falar um pouquinho do que são esses cromossomos. Aí eu trouxe um desenho aí de um cromossomo para vocês, né, onde eu apresento os braços, ou as cromátides, o centrômero e os telômeros. Esses cromossomos, pessoal, vão ser estruturas formadas por uma molécula de DNA. Esse DNA a gente vai estudar daqui a pouquinho o que é ele, né? O ácido desoxirribonucleico. Então, cromossomos vão ser o quê? Essas estruturas aí, né? Que são formadas por DNA. E esse DNA vai estar sempre associado aí com proteínas, né? Com moléculas proteicas. E como que é o cromossomo de uma bactéria, de uma célula procarionte? Nas células procariontes, nas bactérias, a gente vai encontrar então cromossomos o quê? Circulares, na forma de círculo, tá? E lembrando, né, como essas células procariontes, elas não têm, né, um núcleo bem delimitado, um núcleo delimitado por uma carioteca, a gente vai ter uma região ali daquela célula, né, daquela bactéria que a gente fala que é o nucleossomo, que é o local onde a gente tem esse material genético, aí, esse cromossomo na forma circular. A gente tem também o que a gente fala de fragmentos de DNA bacteriano, né, espalhados pelo citoplasma, que a gente chama de plasmídio, ok? Nos eucariontes, então, esses cromossomos vão ser meio que numa forma linear, uma forma de linha, tá? E eles podem se encontrar bem condensados, bem espiralados ou não, dependendo da época aí, né, de divisão celular, tá bom? E eles vão se encontrar onde? Dentro do núcleo, então dentro da carioteca. Então, essas informações aí são importantes, tá, pessoal? Então guardem isso. Célula procarionte, não possui carioteca, cromossomo circular, pedacinhos de DNA espalhados pelo citoplasma, que a gente chama de plasmídio. Eucarionte, células, organismos que possuem núcleo bem delimitado, que possui carioteca, os cromossomos são lineares, podendo estar bem condensados, né, bem espiralados e localizados dentro do núcleo. E o que é esse DNA? Então, esse DNA, conhecido como ácido desoxirribonucleico, ele vai ser uma molécula orgânica, né? Um composto orgânico, que ele vai ser composto por nucleotídeos, que a gente vai, né, depois estudar posteriormente, que é adenina, timina, citosina e guanina. E ela vai conter, então, as instruções genéticas, tá? Então, tudo que é informação do nosso corpo que vai coordenar o desenvolvimento, o crescimento, o funcionamento de todos os seres vivos e até alguns vírus, né? Porque depois, quando vocês forem estudar vírus, vocês vão ver que a gente tem vírus que são formados só por DNA, que é o chamado adenovírus, e a gente tem vírus que é composto por RNA, tá bom? E qual que é a função desse DNA? Transmitir as características hereditárias de cada ser vivo, ok, pessoal? Essa é a função do DNA. Então, o que é o gene, né? O gene, a definição da genética clássica, é o que é a unidade fundamental da hereditariedade. Aí vocês vão observar o seguinte, pessoal, tá vendo o cromossomo aí? Se você pudesse desenovelar, puxar aí, né, esse cromossomo, esticar esse cromossomo, você vai estar vendo que ele tem uma parte aí, um rosa mais clarinho, um roxo mais clarinho, que é o que a gente chama de gene. Então, esse gene é um pedacinho desse cromossomo, né? Então, é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene, pessoal, ela vai ser formada, então, por uma sequência específica de ácidos nucleicos, ok? E que são as moléculas mais importantes para o controle celular, porque elas vão conter o quê? A informação genética. Então, quem que vai ser o gene? Gene vai ser aquele pedacinho lá do cromossomo que contém as suas informações genéticas. A gente chega agora, pessoal, no conceito de célula somática. Então, a gente vai aprender a diferenciar o que é essa célula somática e essa célula gamética. Célula somática vem, né, do grego soma. Soma quer dizer corpo. Então, as células somáticas vão ser aquelas células que vão ser responsáveis por formar os tecidos e os órgãos do nosso corpo.
Então, no caso da espécie humana, as células somáticas, né, elas vão ser consideradas células diploides que contêm 46 cromossomos, ok? Depois a gente também vai estar falando um pouquinho sobre isso. Cada espécie tem o seu número próprio de cromossomos. Então, tem um número de cromossomos que caracteriza cada espécie, né, biológica. No caso dos seres humanos, 46 cromossomos. Então, a nossa primeira célula somática, que veio lá da fecundação, chamada de zigoto, por que ela recebeu, né? Por que ela tem esses 46 cromossomos? Porque ela recebeu 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Então, 23 do pai e 23 da mãe junta 46 cromossomos. E a gente estudou também que esse zigoto ele se divide por mitose, né? Que é um processo de divisão celular conservacional. Essas células foram se replicando, se dividindo e mantendo esse número de cromossomos, que é o de 46, tá? Então, todas as células somáticas, elas são chamadas de células diploide, elas se reproduzem, né? Se replicam apenas por processo de mitose e elas não estão envolvidas diretamente na reprodução. Já as células gaméticas, né, também chamadas de gametas, são aquelas células que estão destinadas o quê? À reprodução, como por exemplo o espermatozoide e o óvulo. Então são elas que juntam as informações genéticas e dão origem então a uma nova célula que a gente chama de zigoto. E aí, para a gente finalizar, então, mitose e meiose, né? A mitose, então, é aquele processo de divisão celular que forma duas células filhas, cada um com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Então, a gente vai estar dizendo que a mitose é um processo de divisão celular conservacional, porque ela conserva, né, o número de cromossomos da célula-mãe. Esse processo mitótico, de divisão mitótica, tá? Ele vai estar muito relacionado nos animais e nas plantas com o desenvolvimento, com o crescimento e com a cicatrização dos tecidos. Então, os tecidos que crescem por mitose, eles vão ser aqueles tecidos que vão formar células somáticas. A meiose, pessoal, a meiose é um processo de divisão celular que vai gerar 4 células filhas e cada uma dessas células vai possuir metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, no caso dos seres vivos, né, que as células somáticas vão possuir 46 cromossomos, as células gaméticas, no caso o espermatozoide e o óvulo, eles vão possuir 23 cromossomos. Tem que ser, né, pessoal? Porque se a célula gamética vai se juntar durante a fecundação, então precisa que esse processo aconteça, né, de juntar 23 da mãe e 23 do pai para dar 46. E é fundamental, né, que eles possuam, porque no momento da fecundação vai se restabelecer o número de cromossomos da espécie. Então, pessoal, para essa aula de hoje eu quero que vocês reflitam, né, a importância do material genético, por que a gente precisa ter esses conceitos bem claros do que é cromossomo, saber diferenciar o que é cromossomo, o que é gene, né, o que é mitose, meiose, células gaméticas. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais esses conceitos. Mas por hoje, então, a gente fica aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da aulinha de hoje e dê uma lida no livro texto, tá? Reflita um pouquinho aí sobre esse contexto da aula de hoje, depois a gente discute mais um pouquinho. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.